Muitos anos antes do episódio de hoje, em uma visão, Ezequiel tinha visto a glória de Deus sair do templo pelo portão oriental, o portão da frente do templo. Mas hoje nós vamos nos alegrar com ele, porque a glória de Yahvé está voltando para este novo templo, que é o seu lugar. Tudo aconteceu no mesmo portão do começo da visão e no mesmo lugar de onde Ezequiel tinha visto a glória do Senhor ir embora por causa dos muitos pecados do seu povo. Mas agora essa mesma glória estava de volta. Sem a glória do Deus de Israel, o templo não era nada mais do que um edifício qualquer. Mas com a glória de Deus, era um lugar sagrado, uma habitação de Deus e o esplendor da sua presença. É difícil definir a glória de Deus. Poderíamos chamá-la de resplendor radiante do seu caráter e da sua presença. A Bíblia diz que a glória de Deus irradia por toda a sua criação. No entanto, há também o conceito da glória visível de Deus, que em muitos casos é descrito como uma nuvem. Na visão de Ezequiel, a glória de Deus tinha um aspecto que podia ser visto e ouvido. Parecia o som impressionante e inspirador de uma grande cachoeira e o seu brilho era amplo e radiante. Embora a voz de Yahvé soasse como um som de muitas águas, ao falar com Ezequiel, tornou-se a voz de um homem e declarou que ele havia estabelecido sua morada ali, naquele templo, para habitar no meio do seu povo Israel, para sempre. Ezequiel reconheceu aquela visão como sendo a mesma demonstração da glória que ele já tinha visto, mas em um momento da ira divina. Naquela ocasião, a glória de Deus veio para trazer juízo contra o seu povo e destruir a cidade e o templo de Jerusalém. E embora Ezequiel tivesse visto essa visão da glória de Deus 2 vezes antes, ainda se sentiu impactado ao vê-la novamente. Em reverência à sua majestade, em admiração à sua misericórdia e no sentido da sua própria indignidade, ele caiu sobre o seu rosto. É interessante notar que quando a glória de Deus deixou o templo, era como se ela pairasse, relutando em partir. Mas agora, no seu retorno, a sensação é que tudo aconteceu muito rápido, não houve relutância. E então o Espírito levou Ezequiel para ver a glória de Deus encher o templo. Depois de toda aquela descrição detalhada, a prova de que o templo era aceito por Deus era justamente a manifestação da sua glória, como havia acontecido com o tabernáculo de Moisés e com o templo de Salomão. A voz do próprio Yahvé falou do templo, mostrando que sua glória era a representação ativa da sua presença. Onde a glória está, e onde Deus está, Deus fala. Ao que parece, aquele anjo que já vinha acompanhando Ezequiel desde o começo da sua visita ao templo, permaneceu ao seu lado. E esta é a última menção desse ser angelical. Ele desaparece misteriosamente de vista, deixando o profeta concentrado na mensagem divina que estava prestes a receber. E então Yahvé disse que havia voltado ao templo para reinar. Ali era o seu trono, o lugar onde ele habitaria. Isso mostra o relacionamento permanente e eterno de Deus com Israel como o povo da aliança. Dizer que habitaria entre os filhos de Israel para sempre foi uma declaração mais abrangente do que qualquer coisa dita antes a respeito do tabernáculo de Moisés ou do templo de Salomão. A presença da glória e do trono de Deus santificaria o templo de tal modo que o povo se aproximaria do santuário com temor e não o trataria como uma construção qualquer e nem repetiria o seu pecado hediondo de profanar o templo com os ídolos. Os versículos 10 a 12 destacam a glória do templo ideal da visão de Ezequiel, fazendo contraste com as glórias do passado. O povo de Israel poderia aceitar a mensagem e modificar-se pelos ensinamentos recebidos, anulando o passado vergonhoso. Uma visão clara do plano ideal de Deus talvez produzisse uma mudança.
Parte da lição era a de que suas iniquidades haviam provocado a destruição do templo e o exílio na Babilônia. Constatar os propósitos graciosos de Deus poderia inspirar o povo a se arrepender. O fator negativo do passado, cheio de vergonha, poderia agir sobre a mente do povo para convertê-lo para o bem. Isso tornou importante para Ezequiel registrar tudo à vista deles. Para os leitores contemporâneos de Ezequiel, o templo da sua visão era o modelo do templo ideal. O remanescente judeu que retornasse à sua terra para reconstruir o templo de Jerusalém precisaria levar a sério o fato de que pessoas que frequentam lugares santos devem buscar viver em santidade. Uma vez que aquele lugar seria a habitação do Senhor, não deveria haver absolutamente nada que o contaminasse. A mensagem mais importante de Yahvé para Ezequiel e a comunidade exilada na Babilônia foi: Deus ainda não terminou a obra que tem com vocês. Ele reunirá, reconstruirá, restaurará e trará a sua glória de volta. O princípio fundamental do templo, visto por Ezequiel, era a santidade. A lei do templo, dita 2 vezes para dar ênfase, era que toda a área ao redor do topo da montanha era santíssima. A presença da glória de Deus habita na santidade. Depois de descrever a glória de Deus e a promessa da sua presença permanente, Ezequiel voltou a descrever o lugar do sacrifício. Este altar aponta para a cruz, a obra consumada de Jesus, o Messias. Uma vez que Deus havia retornado ao templo, seria necessário ordenanças que regulassem o uso do templo. O centro do complexo do templo era o altar do holocausto no centro do pátio interno, e foi por ele que o profeta começou. Por meio de Ezequiel e sua visão, Deus instruiu o profeta sobre como o altar do templo deveria ser consagrado. A cerimônia é apresentada como sendo conduzida pelo próprio Ezequiel. Como sacerdote, ele estava qualificado para isso. A ação descrita aqui tem como objetivo separar o altar para a sua função sagrada e purificá-lo em um processo de 7 dias. Em sua visão, Ezequiel conduziria a cerimônia de purificação do altar, assessorado pelos descendentes de Zadok. Zadok foi o sacerdote que serviu durante o reinado de Davi. Uma série de sacrifícios ao longo de 7 dias consagraria o altar. E então ele começaria o seu serviço normal no 8º dia e depois disso. No sentido literal, todo esse procedimento só poderia ser aplicado ao 2º templo, com o remanescente que voltasse para Jerusalém para reconstruir o templo e restaurar o culto a Yahvé. Mas no sentido futuro seria diferente. Segundo o teólogo John Samuel Feinberg, as ofertas apresentadas ali tinham a intenção de ser memoriais, assim como a ceia do Senhor, que não é um sacrifício eficaz, mas um memorial de um sacrifício abençoadamente adequado e todo suficiente para todos os tempos. Assim, enquanto os sacrifícios da economia do Antigo Testamento eram prospectivos, isto é, apontavam para o sacrifício de Cristo, que estava por vir, estes do templo futuro são retrospectivos. Ezequiel 43 nos inspira com a certeza da glória de Deus retornando para habitar entre o seu povo, oferecendo uma oportunidade de arrependimento, renovação e restauração. Essa presença divina não é meramente um conceito do Antigo Testamento. Ela se estende a nós hoje, convidando-nos a criar um espaço sagrado em nossas vidas onde a glória de Deus possa habitar. Ao refletirmos sobre este capítulo, somos lembrados da santidade dos mandamentos de Deus e do poder transformador da sua presença. Uma vez feita a consagração do altar, o próximo passo era cuidar da pureza do culto a Yahvé, que havia sido amplamente contaminado pelos príncipes, pelos levitas e pelos sacerdotes. E são essas classes que serão tratadas pelo Senhor no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito. Até lá!